Depois da imigração dos primeiros indígenas e mais tarde de portugueses e escravos africanos para o território brasileiro, outros povos, principalmente europeus e asiáticos, imigraram para o Brasil em busca de uma oportunidade de vida melhor. Esse é o primeiro de uma série de vídeos em que falaremos desses processos imigratórios que aconteceram a partir do século XIX e fizeram do Brasil um país multicultural. A imigração libanesa no Brasil foi um movimento de pessoas do atual território do Líbano para o Brasil e que começou mesmo antes do Líbano existir enquanto país, ainda na época em que a região era dominada pelo Império Otomano. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história da imigração de libaneses para o território brasileiro, um dos grupos de imigrantes que mais alcançaram importância social no Brasil. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Entre os anos de 1871 e 1876, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, visitou o Oriente Médio, passando pelo Egito, Palestina, Síria e Líbano, e divulgou o Brasil entre os jornais árabes. Então, nessa época, eles escreveram sobre o Brasil, seus rios, suas riquezas minerais e agrícolas. Isso atraiu os libaneses que imaginavam ser uma espécie de Eldorado, em referência à lenda da cidade perdida nas Américas, feita de ouro e repleta de tesouros. Em 1880, o primeiro navio com libaneses imigrantes saiu do porto de Beirute em direção ao Brasil, e essa viagem é considerado o marco oficial do início da imigração libanesa. Embora os primeiros libaneses tenham chegado ao Brasil por volta da década de 1880, a grande maioria chegou na primeira metade do século XX. Os principais motivos da imigração foram forças político-religiosas e econômicas. Durante a primeira fase do processo imigratório libanês, que durou de 1880 a 1920, os libaneses que vieram para o Brasil eram em sua maioria cristãos. Nesse período, o Líbano passava por uma crise religiosa e política, levando muitos cristãos a fugirem do domínio muçulmano do Império Otomano. Muitos imigraram para o Brasil devido a perseguições às comunidades cristãs do Oriente Médio, perpetradas pelo Império Turco-Otomano, bem como por razões econômicas. A escassez de terras é outro fator que explica a imigração libanesa para o Brasil. Devido à partilha dos pequenos lotes entre os filhos, as propriedades rurais ficaram cada vez menores, tornando difícil a sobrevivência de núcleos familiares pelo trabalho da terra. Isso fez com que esses indivíduos buscassem na imigração melhores condições de vida. A população das pequenas cidades, dependente da atividade agrária em uma terra escassa e pouco fértil, decidiram migrar diante da falta de perspectivas de crescimento econômico e social. A maior parte dos imigrantes árabes que chegaram no Brasil se dedicou ao comércio, iniciando sua carreira como mascate. Embora muitos fossem pobres e provenientes de regiões agrárias, foram poucos os árabes que se tornaram agricultores no Brasil. Isso porque o meio rural no Brasil era miserável e o sistema de compra de terras era muito difícil, não sendo atrativo para eles. Nos primeiros anos de trabalho, os árabes perambulavam pelas cidades interioranas e principalmente pelas fazendas de café, vendendo somente miudezas e bijuterias. À medida que conseguiam aumentar o seu capital, passavam a vender também produtos mais valorizados como tecidos, lençóis, roupas, dentre outros artigos, e começavam a aprimorar o seu negócio. Com um novo aumento de capital, contratavam um ajudante ou compravam uma carroça e, ao fazer mais poupança, estabeleciam uma casa comercial. O último objetivo era estabelecer sua própria indústria. Segundo um levantamento de 1906 na cidade de São Paulo, das 315 firmas de sírios e libaneses, 80% eram dedicadas à venda de tecidos a varejo e armarinhos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os árabes no Brasil conseguiram aumentar ainda mais seus lucros, devido à interrupção da importação dos produtos vindos da Europa. Muitos árabes alcançaram definitivamente a ascensão social no Brasil com a sua entrada no setor industrial do país. Isso ocorreu sobretudo nas primeiras décadas do século XX,
com o aumento do processo de substituição de importações. Várias ondas migratórias libanesas seguiram ao longo dos anos, contribuindo para o crescimento da comunidade libanesa no Brasil. A maioria dos imigrantes libaneses fixou residência no estado de São Paulo e um número menor em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Juntos, esses três estados concentravam 75% dos 50.337 sírios e libaneses registrados no Censo Brasileiro de 1920. Durante a segunda fase do processo imigratório libanês, que durou entre 1921 e 1940, os fatores políticos desempenharam um importante papel na imigração de libaneses, tais como a oposição ao domínio francês que duraria até 1943. Entre os anos de 1884 e 1933, 130 mil sírios e libaneses entraram no Brasil pelo Porto de Santos, dos quais 65% eram cristãos católicos, entre eles maronitas e melquitas, 20% eram cristãos ortodoxos orientais e 15% eram muçulmanos xiitas e sunitas ou drusos. Os libaneses muçulmanos começaram a emigrar com maior intensidade a partir dos anos 1950, já na terceira fase do processo imigratório libanês, que durou de 1941 a 1970. Nesse período, os conflitos sectários explodiram, forçando também os muçulmanos a migrar e se tornar uma importante parcela do grupo imigratório libanês. Em 1960, foram registrados 23.585 libaneses no Brasil. Já no censo de 1970, a população havia caído para 21.243 libaneses. A partir da década de 1970, a imigração se tornou pouco numerosa, com talvez 500 ou 700 imigrantes por ano, sobretudo vindos do sul do Líbano e da Palestina. E no censo de 1980, o número de libaneses no Brasil já havia caído para 15.331. Durante a quarta fase do processo imigratório libanês a partir de 1971, a Guerra Civil Libanesa, que durou de 1975 a 1990, foi um fator muito importante. Além disso, o acompanhamento dos familiares, o desejo de obtenção de nacionalidade estrangeira e, no caso específico da imigração para o Brasil, o próprio sucesso econômico e social dos imigrantes pioneiros, serviram como estímulo ao movimento imigratório ao desencadear o efeito corrente entre a população das vilas e cidades libanesas. Segundo pesquisa de 1999, conduzida pelo sociólogo Simon Schwartzman, os descendentes de árabes e de judeus eram os dois grupos mais bem-sucedidos no Brasil do ponto de vista econômico. Os libaneses foram dos imigrantes que mais alcançaram importância social no Brasil. Além de conquistar o sucesso econômico, os imigrantes árabes buscavam status social e, para isso, precisavam ter filhos doutores. Então as famílias libanesas se esforçaram para que seus filhos estudassem e se tornassem autoridades. As famílias árabes no Brasil se preocupavam com a formação universitária dos filhos, objetivando a mobilidade social, além do prestígio e o privilégio social que um título de doutor proporcionaria. Na mentalidade dos árabes, seus filhos deveriam ingressar em cursos que lhes proporcionassem ser trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, para que não precisassem ser empregados de alguém depois de formados. A valorização dada aos estudos ocorria, sobretudo, pelo desejo de alcançar o sucesso econômico-social e adentrar a elite brasileira. Dessa forma, a inserção desses imigrantes, em particular em Minas Gerais, não ocorreu somente pelo comércio e pela indústria, mas também pela política, principalmente por intermédio de seus descendentes doutores. Os descendentes de libaneses têm forte participação na política brasileira. Em 2015, 8% dos parlamentares do Congresso do Brasil eram de ascendência libanesa, uma porcentagem muito maior do que a sua presença na população em geral. E esse ativismo político pode ser explicado pelo êxito econômico e pelos investimentos em educação das famílias árabes no Brasil. Com isso, seus descendentes conseguiram penetrar em diferentes segmentos da política brasileira, nos mais diferentes partidos políticos e sob várias ideologias. Inclusive, conseguiram ocupar o cargo mais importante da política brasileira, depois que Michel Temer,
filho de libaneses e com nacionalidade libanesa, assumiu a presidência do Brasil em 2016. Ainda existem dúvidas quanto ao número de descendentes libaneses no Brasil, já que desde o censo de 1940 o IBGE não questiona a ancestralidade do povo brasileiro e foi o último a questionar o local de nascimento dos pais. No censo de 1940, 107.074 brasileiros afirmaram ser filhos de pai libanês, sírio, palestino, iraquiano ou árabe. Os árabes nativos eram 46.105 indivíduos, sendo a maioria de origem libanesa. Atualmente, estima-se que o território brasileiro tenha cerca de 3.200.000 habitantes libaneses ou descendentes, de acordo com uma pesquisa feita pelo IBOP e apresentada em 2020 pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Já o Itamaraty afirma haver entre 7 e 10 milhões de descendentes libaneses no Brasil, o que é quase o dobro da população do Líbano. A influência libanesa no Brasil, além de observável nos campos político e econômico, também ocorre sobretudo na culinária. Alimentos como o quibe, a esfirra, o tabule e a coalhada seca fazem parte da mesa do brasileiro há várias décadas. A popularização principalmente do quibe e da esfirra fez com que esses alimentos fossem incorporados a bares e padarias do país. E essa é a história da imigração libanesa no Brasil, um povo que buscou seu sucesso no território brasileiro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.